Conferência de Jovens de Primeiro Período, realizada na Estância Árvore da Vida no período de 11 a 14 de julho de 2015. Tema geral: um jovem normal no plano de Deus. Mensagem 3: receber cuidado até me tornar filho maduro. Leitura bíblica: Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Ministrada pelo irmão Evilásio Diniz no dia 12 de julho de 2015. Amém? Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado por mais essa mensagem. Vem falar conosco nesta noite. Senhor Jesus, obrigado por todo esse ambiente. Obrigado pelas atividades. Obrigado pelas reuniões neste auditório. Obrigado pelos monitores. Obrigado pelos irmãos que coordenam. Obrigado pelos serviços que às vezes nem enxergamos, mas são cruciais para esta conferência acontecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado e amor para conosco. Amém. Qual o tema geral mesmo dessa conferência? Só os irmãos. As irmãs? Amém. Esse jovem normal não pode ser confundido com um jovem super. Ele é apenas um jovem normal. Um jovem normal é um jovem que reconhece o preço que Deus pagou por ele. Vimos que nós precisamos aceitar o Evangelho de Cristo. Amém? Quando nós aceitamos, quando nós acolhemos o Evangelho de Cristo, espontaneamente deixamos de lado o outro Evangelho. Não existe melhor boa nova do que o Evangelho de Cristo. Todo o resto é velha notícia. Mas o Evangelho de Cristo é uma boa e nova notícia. Quem aqui recebeu essa boa nova, diga: Jesus ao Senhor. Amém. E a mensagem de hoje de manhã? Vocês se lembram do título? O Filho de Deus. O Filho de Deus nos desarraigou deste mundo perverso. Hoje vocês fizeram uma oração, reconhecendo que foram desarraigados, arrancados pelas raízes deste mundo perverso, para ser de Deus. Amém? Hoje, na mensagem, nós vamos ver o quanto nós recebemos e quanto nós necessitamos receber cuidado até nos tornarmos filhos maduros. Tudo que Deus fez foi feito de acordo com um propósito. Deus não é um Deus do acaso, não é um Deus que muda de acordo com as circunstâncias. Pelo contrário, tudo que Deus fez, Ele fez pautado em um propósito, em uma vontade. E a vontade dEle, em linhas gerais, é que eu e você sejamos filhos maduros, porque Ele quer confiar a nós o governo de um mundo que não é este, mas um mundo que há de vir. Amém? Mas você pode pensar, você que tem 11 anos, pode pensar: mas eu sou novinho para essas coisas. Satanás também pensa assim, que você é bem novinho para essas coisas espirituais, mas é muito velhinho para as coisas pecaminosas que ele tem para oferecer. Por isso, desde cedo, você precisa saber qual é o sentido da sua vida. Por que Deus criou você? Com que finalidade Deus investe tanto e insiste tanto em você, tanto em mim, tanto em nós?
Ele quer contar com você para ser um governante, para governar com Ele o mundo que há de vir. Quem quer isso, diga amém. Se você diz amém para isso, é porque você é um com o propósito de Deus. E eu rogo ao Senhor que Ele possa abrir seu coração nesta noite para acolher essas palavras. Para também o Senhor te dar a graça para ter disposição para praticar essa palavra. Amém? Bom, conforme acabamos de ler, Gálatas, capítulo 4, esses 7 versículos são versículos muito preciosos para a nossa vida cristã. No primeiro versículo diz assim, do capítulo 4: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Vejam, nessa epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, ele iguala um herdeiro menor a um escravo. Espiritualmente falando, um herdeiro é alguém que tem direitos. E seu principal direito é herdar a herança de seu pai. Um escravo é alguém que não tem qualquer direito. A sua sobrevivência está no labor que ele faz para o seu dono e termina aí. Não tem direito à herança, não tem direito a bons tratos, não tem direito a salário, não tem direito a qualquer outra remuneração. Um escravo é uma pessoa sem direito. Só tem deveres. Um filho, por outro lado, ele tem direito à herança. Ele tem direito a desfrutar do que o seu pai possui. Mas o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, fala que se ele é menor, se esse herdeiro é menor, ele não é diferente desse escravo. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, que enquanto nós formos infantis, o pai não pode colocar em nossas mãos a herança que ele tem para nós. Enquanto nós não crescermos o suficiente, o pai não pode confiar a nós os seus bens. Enquanto nós não atingirmos uma maturidade ideal, o nosso pai não pode confiar responsabilidades para nós. Você, por exemplo, daria uma chave de um carro para uma criança de 10 anos de idade? Daria ou não? Deus também não. Deus não pode dar a herança dele para um filho que ainda é menor, que ainda é infantil, que ainda é criança. E o mais forte é que ele é comparado a um escravo. Mas olhem só o que diz o versículo 7. De sorte que já não és escravo. Vamos ler juntos? De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Ué, o que aconteceu? No versículo 1, por ser menor, é igual a um escravo. Mas no versículo 7, ele é considerado um herdeiro por Deus. Ele deixou de ser escravo. Então, o que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 7? Por que no versículo 1 ele não tem qualquer condição de ser
herdeiro do Pai. Mas no versículo 7, ele deixa de ser escravo, passa a ser filho, e por ser filho agora é herdeiro por Deus. Por que no versículo 7 agora ele reúne todas as condições de herdar a herança do Pai? O que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 7? Alguém pode me responder? Hein? Ele cresceu. Ele cresceu. Vamos ver uns slides aqui. Consegue identificar aqui o que é isso? Isso aqui é uma escada, não é? É uma escada. O versículo 1 é o primeiro degrau dessa escada. O versículo 7 é o último degrau dessa escada. O que aparece no versículo 1? Vamos lá ver, e no versículo 7. Aqui o herdeiro é menor, como já explicamos, e por ser menor é igual a escravo. Mas é o ponto de partida. Ou alguém já nasceu maduro aqui? Não, todos nós, quando nascemos, nós ainda somos parecidos com um escravo, embora já tenhamos a vida de Deus. Não é verdade? No versículo 7, porém, nós temos a meta que a gente pretende alcançar, que é ser filho maduro, que é receber a herança do nosso Pai. Você sabia que o seu pai é muito rico? Você sabia que seu pai é rico? Vamos ver um pouquinho do nosso pai. Abram aí em Efésios capítulo 2. Ou melhor, Efésios capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Então você e eu precisamos ler mais a Bíblia, hein? Para encontrar bem os versículos, rapidamente. Amém? Quem achou, diga amém. Então, porque o amém foi mais forte, vamos ler. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai. O nosso Deus e Pai é? Bendito! Fala para o irmão do teu lado, meu Pai é bendito. Amém. Bendito o nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O nosso Pai quer nos abençoar. O nosso Pai quer nos abençoar com uma parte de bênçãos. Com algumas bênçãos. Com o quê? Com toda. Fala aí. Com toda sorte de bênção. Fala para o irmão do teu lado, meu Pai quer me abençoar com toda a sorte de bênção. Nosso Pai é cheio de bênção. E Ele quer nos abençoar. Amém? Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Veja, irmãos, antes da fundação do mundo, o Pai já havia te escolhido. Antes que houvesse átomo, antes que houvesse molécula,
nosso Pai já havia nos escolhido. Fala para o irmão do teu lado, eu nem existia e Ele já me escolheu. Ele me escolheu antes da fundação do mundo para eu ser santo, para eu ser irrepreensível. Ser santo é uma palavra bastante conhecida em nosso meio. Santo é ser separado, não é verdade? Você, amado jovem, você antes da fundação do mundo já tinha sido escolhido pelo Pai para ser santo, irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Já considerou essa palavra? Ser irrepreensível é que você não é uma pessoa que se pode chamar a atenção. Mas quantos aqui já foram chamados a atenção? Não precisa levantar a mão não. Só diga assim, ó Senhor Jesus. Mas o coração do nosso Pai era esse? Que você fosse constante e frequentemente chamado a atenção? Não. Nosso Pai, antes da fundação do mundo, queria que nós fôssemos separados, de modo que fôssemos irrepreensíveis. Ou seja, nós não iríamos errar, porque é o erro que nos torna pessoas repreensíveis. Não é verdade? Eu pergunto para você, nosso Pai quer o melhor para nós ou não? Nosso Pai quer o melhor para nós. Ser santo, ser irrepreensível é ser como Ele. Fala para o irmão do teu lado, o meu Pai quer que eu seja como Ele. Esse é o desejo do nosso Pai. Amém? Capítulo 2. Leiam só a primeira frase do versículo 1. Ele nos deu vida. O que o Pai quer nos dar? O Pai quer nos dar vida! Veja, Ele quer nos abençoar. Ele desejou para nós, antes da fundação do mundo, que fôssemos santos e irrepreensíveis. Se prosseguíssemos a leitura do versículo 5 do capítulo 1, veríamos que Ele até mesmo nos predestinou para sermos seus filhos. Que tal a gente conferir isso aí? Capítulo 1, versículo 5. Vamos lá? Nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. E Ele nos deu vida. Sabe, você e eu fomos marcados bem antes da fundação do mundo. Essa filiação também equivale essa predestinação equivale a ser marcado com antecipação. Vejam, para sermos filhos legítimos de Deus. Agora, que tipo de filho? Filho maduro. O Pai quer nos dar vida. O Pai quer nos bendizer. O Pai quer nos abençoar. O Pai quer confiar seus bens a nós. Fala para o irmão do teu lado, eu tenho um paizão. Mas vejam, se a gente continuar como escravo aqui, vamos conseguir receber tudo que o Pai quer nos dar? O que a gente precisa? A gente precisa crescer. Entre esses dois versículos, o versículo 1 e o versículo 7, estão passos que nós precisamos dar para alcançar esta maturidade. O
Quem quer dar esses passos, diga amém. Quem quer sair da condição de escravo, diga amém. Quem quer atingir a maturidade, diga aleluia. Você, diante disso que nós acabamos de ver em Efésios, diante dessa exposição de Gálatas, você reconhece ou não que precisa de ajuda? Você sente ou não que você precisa de ajuda? Se você realmente sente que precisa de ajuda, diga amém. Senhor, eu preciso de ajuda. Essa mensagem é para todos aqueles que querem receber ajuda, que querem ser ajudados hoje e até o tempo predeterminado pelo Pai para se tornar um filho maduro. Quem são esses jovens que querem receber essa ajuda? Fica de pé e diga: Senhor, eu quero receber a tua ajuda. Amém. Obrigado. Muito bom. Então vamos para os passos importantes para que essa ajuda aconteça. Vamos ler então o versículo 2, Gálatas, capítulo 4, versículo 2. Vamos passo a passo ver quais são as nossas atitudes face ou diante do desejo de Deus para conosco. Amém? Muito bem. Versículo 2, o que é que diz? Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai, para que eu e você alcancemos a meta que Deus estabeleceu para nós. Qual é o primeiro passo que a gente precisa dar? O que é um tutor? Um tutor, segundo a lei, é uma pessoa estabelecida por um juiz para cuidar de um menor. De um menor que embora seja herdeiro, a idade dele não lhe permite assumir responsabilidades. Por exemplo, vamos supor que esse filho herdeiro seja filho de um pai que é dono de uma enorme fazenda de gado. Um herdeiro menor, ele pode sair administrando as coisas do pai dessa idade? Então é colocado um tutor para ajudá-lo a crescer, a obter conhecimento das coisas, a ser educado, a ter postura. Então esse menor, enquanto ele for menor, ele precisa da ajuda de um tutor que vai educá-lo, que vai orientá-lo. E também, segundo a lei, um curador é estabelecido quando o herdeiro ele é incapaz. Ele pode ser incapaz fisicamente e até mesmo mentalmente. Possui limitações. Então ele é estabelecido um curador para tratar dos negócios, para representá-lo diante de seus negócios, de suas atividades. E o principal ponto, tanto do tutor como do curador em relação ao herdeiro, é que ele não fique pobre, é que ele não perca a riqueza que é dele. Sabe, amados irmãos, na vida da igreja, Deus colocou para cuidar de nós tutores e curadores. Quem são esses tutores e curadores? São os irmãos maiores, os irmãos mais velhos, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas. Nessa conferência é fácil identificar os tutores.
Você sugere que quem seja nessa conferência os tutores nossos? Segundo a sua experiência, quem são os tutores? Monitor. Eu queria que todos os monitores ficassem de pé. Amém. Aleluia. Amém. Só um minutinho com as palmas. Fica ainda de pé os tutores e os curadores. Eu quero apresentar a vocês, jovens, os tutores e os curadores. Sabe qual é o tipo de ajuda que eles nos prestam? Eles prestam ajuda para os incapazes. Eles prestam ajuda para os imaturos. Eles prestam ajuda para os infantis. Eles prestam ajuda para aqueles que têm limitações, dificuldades. Devemos honrá-los. E você sabia que, segundo o critério da conferência, para você ser inscrito como participante, você tem de estar vinculado a um monitor? Caso contrário, a sua inscrição não é processada? Então devemos ser gratos ou não a esses irmãos? O irmão mais próximo, o monitor mais próximo de você, dê um abraço e diga assim: você é o meu tutor e o meu curador. Amém. Podemos sentar. Amém? Esses tutores, esses curadores, eles resumem um pouco o que é a vida da igreja. A vida da igreja sem tutor e curador, ou seja, sem pessoas que cuidam das outras, não seria a vida da igreja. Nas reuniões, nós temos tutores e curadores. Nas conferências, temos tutores e curadores. Quem aqui já participou de vida saudável, levanta a mão. Vida saudável. Tem ou não tutor e curador nas vidas saudáveis? Tem. Vejam como os tutores, como os curadores são importantes. Nas Escrituras, existem inúmeros exemplos de pessoas que foram profundamente ajudadas, porque puderam contar com tutores e curadores. Por causa do tempo, vamos citar duas pessoas: o jovem João Marcos e Onésimo, um escravo. João Marcos apareceu. Glória a Deus. Eu vou falar de João Marcos fase 1, depois parte 1, depois o Zé da Silva vai falar de João Marcos parte 2. Amém? Quem era João Marcos? João Marcos, ele tinha uma casa que era considerada uma casa de oração. Vocês sabiam que a mãe de João Marcos era alguém que orava e cuja casa era uma casa que acolhia os irmãos para oração? Vamos ler Atos capítulo 12. Vamos conhecer um pouco do perfil de João Marcos. Capítulo 12 de Atos, é logo depois dos Evangelhos. Capítulo 12, versículo 12. Quem achou, diga amém. Muito bem. No dia seguinte, numerosa multidão que viera, ou melhor, misericórdia para mim.
12:12. Considerando ele a sua situação, isso aqui é Pedro, né? Considerando sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quantas pessoas estavam na casa da mãe de João Marcos? Numerosa multidão. Eu pergunto, essa irmã era paciente ou não? Você já recebeu 5 pessoas na tua casa? Como é que é receber 5 pessoas? Água para 5 pessoas. Refeição para 5 pessoas. Agora imagine numerosa multidão em sua casa. Essa irmã tinha ou não um coração alargado? Certamente era muito paciente, era muito amorosa, porque não é fácil ter irmãs assim não. Já pensou? Irmãos da região, pode vir para minha casa. Realmente era uma irmã preciosa. E certamente João aprendeu muito com ela. O que essas pessoas, esses irmãos congregados na casa dela faziam? Oravam. Daí esse viver na casa de João Marcos certamente influenciou a vida de João Marcos. Ele tinha a mãe dele como uma tutora. Você sabia que a sua mãe também é sua tutora? João Marcos tinha uma preciosa mãe. Esse viver ali na casa de João Marcos fez com que ele fosse convidado para a primeira viagem de Barnabé e Saulo. Lá no capítulo 13 de Atos, ou melhor, vamos ver o capítulo 12. Vamos ler o capítulo 12. Olha só, quando Pedro é liberto ali da prisão, olha só o que acontece. Capítulo 12, versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Ele foi levado para onde? Para Antioquia. Certamente quando eles passaram ali em Jerusalém e viram aquele jovem, perceberam que ele era um jovem promissor, criado numa casa que recebia a igreja, criado num ambiente de oração, de temor, de busca, de consagração. Então, quando os apóstolos, Barnabé e Saulo, puseram os olhos nele e falaram, não, vai conosco. Aí ele foi viver a vida da igreja em Antioquia. E ali, depois de ter vivido a vida da igreja, tanto Barnabé como Saulo foram separados pelo Espírito para uma obra. E na primeira viagem que eles fizeram, quem foi com eles? Vamos ler o versículo, capítulo 13, versículo 4 e 5. Vamos ler? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Quantos de vocês já estão auxiliando as reuniões? Levante a mão. Auxiliando as reuniões, exercitando o espírito, pedindo o hino, ajudando aqueles que têm mais dificuldade de encontrar os versículos da Bíblia. Você sabia que isso também é um auxiliar?
auxiliar as pessoas, auxiliar os irmãos que servem. João foi convidado para a primeira viagem. Mas em determinada altura da viagem, dadas as dificuldades que a viagem passava, João Marcos não aguentou. Ainda no capítulo 13, versículo 13. Vamos ler juntos? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Voltou para Antioquia? Voltou para onde? Para Jerusalém. Quem estava lá em Jerusalém? Hã? Quem estava em Jerusalém? Hã? A mãe de João Marcos. Ele foi para a barra da saia da mãe dele. Podemos inferir que as dificuldades daquela viagem, João Marcos não suportou e desistiu. Por que será que ele não voltou para Antioquia, de onde eles partiram, mas foi para Jerusalém? Mamãe, eu não aguentei não, mamãe, a dificuldade. A senhora me mandou para essa conferência, mas a monitora foi muito dura comigo, mamãe. Às vezes não somos assim. Eu levei um susto, mamãe, quando eu cheguei na conferência, irmãs de um lado e irmãos do outro. Quem está vindo pela primeira vez aqui à conferência, levanta a mão. Muito bom. Não desista de sua primeira conferência. Amém? Não desista de sua primeira conferência. Insista. Amém? Mas ainda assim, João Marcos merecia uma segunda chance. Quem daria uma segunda chance para Marcos? Diga amém. Lá no capítulo 15 de Atos, quando Paulo e Barnabé resolveram fazer uma segunda viagem, o que Barnabé fez? Convidou João Marcos. Certamente, a mãe de João Marcos, embora tenha acolhido o seu regresso, ela não permitiu que ele ficasse ocioso, mas encorajou o filho a ficar próximo dos apóstolos. Irmãos, sabe qual é o lugar seguro para um jovem estar? É próximo a irmãos que podem nos ajudar. Amém? Fala assim para ele, assim, faz assim. Isso, muito bem. Vejam, o melhor lugar para alguém estar é perto de alguém que pode te ajudar. E a mãe de João Marcos sabia disso. Por isso que ela deve ter encorajado seu filho a fazer mais essa viagem, embora tenha desistido da primeira. Irmãos, nós precisamos ou não de tutores assim, de tutoras assim, que nos encorajam. Certamente você deve ter experiência de ter fracassado, de ter falhado em algum momento da sua vida. Mas certamente os irmãos
e sabe os irmãos que o Senhor colocou na sua vida, desempenharam um papel importante para te encorajar novamente. Não é verdade? Certamente muitos de nós que estão aqui é porque receberam uma segunda chance. Não é verdade? Então, lá no capítulo 15, na segunda viagem, Barnabé estava ali do lado de João Marcos para encorajá-lo aí. Então, no versículo 36 em diante diz assim: alguns dias depois disse Paulo e Barnabé, capítulo 15 de Atos, versículo 36. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Agora você vai ler assim: e Barnabé queria levar também a mim, chamado Evilásio. Coloque o seu nome. Você se acha digno de fazer uma segunda viagem? Talvez não. Mas Barnabé encorajou João Marcos. Talvez você não quisesse estar aqui nessa conferência. Mas alguém não só te convidou, como pagou as suas despesas. Talvez você não quisesse estar tão disposto a acordar cedo para vir aqui à frente e invocar o nome do Senhor daquela maneira tão dinâmica. Ó, Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vejam, irmãos, até para invocar o nome do Senhor cedo, nós precisamos de tutores. Um tutor de quase 70 anos, que parece um menino de 15, nos encorajando a invocar o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito. Amém, tutor? Aleluia! Amados, não desprezem os tutores que o Senhor coloca em nossa vida. Marcos aproveitou bem a oportunidade que lhe deu. Embora no contexto aqui, nós vemos que Paulo não queria dar essa segunda chance para Marcos, Barnabé insistiu em levar Marcos para Chipre. Paulo, porém, tomou a Silas e foi para outra direção. Não é isso? Versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. O que devemos guardar aqui no coração é que sempre o Senhor vai permitir que alguém lute pelo nosso crescimento de vida. Lute pela nossa utilidade na vida da igreja e na obra do Senhor. Amém? Mais tarde,
Mais tarde, Paulo reconheceu a utilidade de Marcos. Já no final da sua vida, na sua última epístola, 2 Timóteo capítulo 2, vamos ver o que aconteceu. 2 Timóteo capítulo 2. Ou melhor, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Amém? Vamos ler? Quem achou, diga amém. 4:11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo e traze-o, pois me é útil para o ministério. Lê de novo esse versículo. Toma contigo a Marcos, pois me é útil para o ministério. Vejam, irmãos, quando a gente fala de um jovem normal, não é um jovem que não erra, mas é um jovem que quando erra se arrepende, reconhece seus erros, admite, e ali ele tem oportunidade um tutor aqui veio me dar uma dica para eu não esquecer. No final vou falar qual foi a dica. Vejam, esse jovem mais tarde foi convidado por aquele que em sua segunda viagem não considerava ele digno de viajar. Mas certamente Marcos aprendeu lições que lhe deu condições de se tornar uma pessoa útil para o ministério. Sabe, jovens, em nossas orações ao Senhor, sabe qual é a luz que Ele tem nos dado? Não dá ênfase nos seus erros, mas cuidar da sua pessoa. Sabe esses irmãos que há pouco estavam de pé, que declaramos aqui que são seus tutores e curadores? Eles estão rogando ao Senhor por vocês, para que mesmo quando vocês errem, eles ainda deem atenção à pessoa de vocês. Os erros, sem dúvida, nós precisamos ser corrigidos, precisamos ser aperfeiçoados. Mas a finalidade ainda é que tudo isso é para que você seja uma pessoa útil ao Senhor. Amém? E João Marcos não só recebeu a ajuda de sua mãe, como de Barnabé, mas também recebeu a ajuda de Pedro. Olha só como é que Pedro trata João Marcos. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Como era que Pedro considerava João Marcos? Seu filho. Amados, certamente essa ajuda que Marcos recebeu de Pedro lhe foi muito importante. Amém? Vocês querem receber ajuda ou não dos tutores e curadores? Quem quer receber a ajuda dos tutores e curadores, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos orar de 2 em 2, agradecendo ao Senhor
pelos tutores que Ele colocou na nossa vida. Vamos orar alguns segundos por isso. Amém? Vamos lá. Amém. Aleluia. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Quem achou o Evangelho de Marcos, diga amém. Oi? É o segundo livro do Novo Testamento. Muito bem. Quem escreveu esse evangelho? Marcos. Por que ele escreveu esse evangelho? Por que o escrito de Marcos virou Bíblia? Porque agora ele era uma pessoa útil ao Senhor. Sabe, amados, quando nós aceitamos a ajuda dos tutores e curadores, a nossa utilidade vira a Bíblia. Fala para o irmão do teu lado: eu quero que a minha história também se torne algo da Bíblia. Bom, vamos falar do segundo participante da conferência de jovens. O primeiro foi Marcos, agora o segundo é Onésimo. Podem ficar tranquilos, se a gente não conseguir falar dos outros passos, esse passo aqui está bom demais. Amém? Vamos ler Filemon. Filemon é uma carta curta, contém apenas um capítulo, que narra a história de um escravo que muito provavelmente trouxe prejuízos materiais para seu senhor, chamado Filemon. Filemon era filho espiritual de Paulo. E Paulo estava na prisão. Quando chega na cela dele, quem? Onésimo. Talvez ele tinha até sido excluído da conferência. Aí chega lá na prisão. Ou naquela época, ter problema na conferência era sério. E Onésimo foi parar na prisão onde Paulo estava. E durante o tempo em que Onésimo esteve com Paulo, Onésimo recebeu muita ajuda. E sabe o que aconteceu? Paulo fez essa carta para testemunhar não somente a conversão de Onésimo, mas o quanto que Onésimo fora útil para o apóstolo Paulo enquanto esteve na prisão. Então essa carta, na verdade, é uma carta de recomendação
do apóstolo Paulo a respeito do ex-escravo rebelde Onésimo para Filemon, seu senhor. Sabe o que é uma carta de recomendação? É uma carta repleta de boas notícias a teu respeito, a respeito de quem se fala. E quem assinou essa carta? O apóstolo Paulo. Já pensou, alguém chega na sua casa e leva uma carta? E Paulo diz, olha, o portador dessa carta merece ser hospedado em tua casa. Puxa, recomendação de Paulo, você vai questionar? Vai duvidar? Agora, por que Paulo fez questão de se comprometer com a pessoa de Onésimo? Porque Onésimo recebeu ajuda. Ele reconheceu que precisava de ajuda e recebeu essa ajuda. Necessitamos ou não de ajuda, amados? Eu queria ler alguns versículos só para caracterizar o quanto que foi positiva esse período de ajuda que Onésimo recebeu quando estava preso com Paulo. Vamos ler o versículo 10. Vamos ler juntos? Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Você gostaria de que as pessoas falassem dessa forma de você? Que você é alguém útil? Que você outrora era inútil, mas agora você é útil? Você quer receber ou não essa notícia? Você quer saber ou não o que fala a teu respeito? Isso aqui foi publicado no mural do apóstolo Paulo. Na página do Facebook de o apóstolo Paulo estava isso aqui a respeito de Onésimo. Corria nas redes sociais o quanto que a vida de Onésimo fora transformada. Amém? Versículo de 12 e 13. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Vejam, irmãos. Versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Puxa, irmãos, vejam. Onésimo recebeu ajuda ou não? Onésimo recebeu ajuda ou não? Onésimo aceitou ajuda ou não? Então o primeiro passo que nós devemos dar é aceitar a ajuda dos tutores e curadores. Amém? Voltando para Gálatas. Gálatas capítulo 4. Olha o efeito. Vimos na experiência de Marcos o efeito de alguém que aceita a ajuda dos tutores e curadores. Vimos da experiência de Onésimo os efeitos de alguém que aceita a ajuda dos tutores e curadores. Agora, olhem no versículo 3. Um outro efeito de alguém que aceita a ajuda dos tutores e curadores. Versículo 3 de Gálatas 4. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Assim também nós,
quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quando eu aceito a ajuda dos tutores e curadores, eu venço os rudimentos do mundo. Mas o que são os rudimentos do mundo? Na mensagem que precedeu essa, de hoje de manhã, o irmão comentou as várias facetas do mundo para tentar te atrair. Há jovens que gastam tanto tempo com jogos eletrônicos em detrimento de ler a palavra de Deus, de ler os livros espirituais. Há jovens que gastam muito tempo na internet, navegando, mas não tem ânimo para navegar nas Escrituras Sagradas, para navegar no seu alimento diário, navegar nos livros espirituais. Mas eu creio que essa situação mudou. Você crê que essa situação mudou? Se você e eu dedicarmos tempo às coisas espirituais e, sobretudo, aceitar as recomendações que os tutores e curadores têm nos dado, a nossa situação vai mudar. Nós vamos crescer até a maturidade. Você crê nisso ou não? Quem crê nisso, diga amém bem forte. Amém. O mundo, ele não está medindo forças para nos arraigar nele. Mas Deus não mediu forças para nos desarraigar deste mundo perverso. Amém? Vencer os rudimentos do mundo não é uma questão de força física, é uma questão de busca espiritual. Por que nós estamos aqui? Por que os cooperadores estão ali? Porque eles buscaram. Eles resolveram simplesmente buscar o Senhor. E isso foi mudando a sua constituição, a sua qualidade de vida interior. Foi melhorando a sua constituição. E cada vez que isso ocorre, mais Deus pode contar conosco, mais Deus pode nos usar. Você crê nisso ou não? Mais à frente, nós vamos passar uma tarefa prática para você experimentar isso. Amém? Por exemplo, Moisés, ele tinha uma grande oportunidade, como diz a gíria de vocês, de sair bem na fita. Ele era filho da filha de Faraó. Quer coisa melhor do que isso? Ser o neto do filho do mundo, do dono do mundo. Quem é você? Eu sou o neto do dono do mundo. Eu sou o neto de Faraó. Podia tirar foto junto do príncipe do mundo, postar no Facebook, fazer uma fanpage, porque se é neto do dono do mundo, então é uma pessoa famosa, é ou não é? Hã? Quantas curtidas ele ia receber? Milhões de curtidas. Mas olha só o que Moisés fez. Vamos ler Hebreus 11. Tem Hebreus aí na sua Bíblia? Vamos ver se você encontra primeiro do que eu. Quem achou, diga amém. Muito bom. Capítulo 11. Vocês foram mais rápidos dessa vez, hein? Estou impressionado com a mudança. Aleluia! Vamos ver se nos próximos versículos será assim também. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Vamos ler juntos? Fique de pé e vamos ler esse versículo. Vamos ler juntos. Pela fé, Moisés,
quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Por quê? Só as irmãs, por quê? Os irmãos. Então, se eu e você contemplarmos a meta, nós vamos querer ser chamados de filho da filha de Faraó? Não! Então nós precisamos contemplar mais essa meta de Deus para nós. Amém? Então qual é o segundo passo? O segundo passo é vencer os rudimentos do mundo. Como é que eu venço os rudimentos do mundo? Contemplando o galardão. Reconhecendo o preço que Cristo pagou por nós. Amém? Vamos acelerar. Gálatas capítulo 4. Vamos ver quem chega primeiro do que eu. Quem achou, diga amém. Capítulo 4, versículo 4. Amém? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vejam, amados, para que eu e você alcancemos a meta, Deus se tornou homem. Deus estava em seu trono de glória, mas via o seu homem criado caído e cada vez mais se distanciando dele. Ele não virou as costas para você e para mim, mas havia um preço a pagar. Anotem esse versículo, Hebreus 9, 22. Diz que só pode haver remissão de pecados se houver derramamento de sangue. Sabe o que o nosso Deus fez? Ele nasceu de uma mulher. Ele se tornou carne. E sabe por que sob a lei? Porque a lei dizia, para remir tem que derramar sangue. Então ele precisava ter sangue. Por isso que ele se tornou homem e foi à cruz por mim e por você. E derramou seu sangue para perdoar cada um de nós de nossos inúmeros e impagáveis pecados. Nós precisamos ou não valorizar essa redenção? Maravilhosa redenção, encontro em ti, Senhor. Por mim, vasto superior. Aleluia! Então, o terceiro passo é valorizar a redenção. Opa! Valorizar a redenção. Amém? Eu preciso ou não valorizar a redenção? Fala para o irmão do teu lado. O que o Senhor fez por mim deve ser valorizado. Versículo 5. Vamos ler o versículo 5? Para resgatar, vamos ler juntos. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Sabe por que Deus morreu por você e por mim? Sabe por que Deus se tornou homem e derramou seu sangue para nos redimir? Para que nós recebêssemos a filiação. Sabe o que é isso? É ser filho maduro. Você não somente foi liberto da maldição da lei, que dizia assim: homem que pecou tem de morrer, tem que ser lançado no lago de fogo. Deus te tirou disso também. Mas o mais importante é que ao te livrar da condenação e maldição da lei, Ele te deu a vida para você reinar com Ele. Amém?
Então nós precisamos perceber qual é a finalidade da nossa redenção. Amém? Rapaz, eu estou sabotando aqui. Amém? Enquanto arrumam, esse passo é importante. Perceber que nós fomos resgatados para sermos filhos maduros. Fala isso para o irmão do teu lado. Eu não fui só resgatado da maldição da lei, que era o lago de fogo, mas eu fui resgatado para receber a filiação. Amém? Vamos ler o versículo derradeiro, versículo 6. Vamos ler juntos? E porque vós sois filhos. Vamos ler juntos? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Sabe por que você diz Abba, Pai? Porque o Espírito do Filho está em você. Assim como é constrangedor você chegar para alguém que não é seu pai e ter de chamá-lo de pai, para nós não é constrangedor quando nós chamamos Deus de pai. Sabe por quê? Porque o Espírito do Filho testifica que nós somos filhos de Deus. Mas vamos pegar emprestado Romanos capítulo 8, versículo 14. Volte para trás, para quem está indo lá para Gênesis, para Mateus. Você vai passar aí por Romanos capítulo 8, versículo 14. Quem achou, diga amém. Demais, estou gostando de ver. O potencial de vocês é tremendo. Em segundos encontraram o versículo. Maravilhosa. Vamos lá, capítulo 8, versículo 14. Vamos ler juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que será que o apóstolo Paulo, quando ele fazia suas viagens, em especial a segunda viagem, em que ele foi guiado pelo Espírito, ele obedeceu o Espírito, o que ele fazia para obedecer o Espírito? O que ele fazia para contar com a presença de Deus? Eu vou dar uma dica para vocês. Ele invocava o nome do Senhor. Quando ele invocava o nome do Senhor, ele contava com esse encorajamento do Senhor, que é o Espírito. Ele invocava para ser guiado pelo Espírito. Amados, uma vez, um irmão leu um texto para mim. Eu estava numa conferência aqui. Esse versículo aqui, certa vez foi lido pelo irmão Pedro. Desfrutei demais. Olhem o que está escrito no capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7. Aleluia! Capítulo 7 de Mateus, versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse versículo aqui parece um versículo negativo, né? Ou seja, não invoque o nome do Senhor, porque você pode estar correndo o risco de estar chamando o nome de Deus em vão. Mas quando o irmão trouxe à luz, olha só, o que esse versículo quer dizer? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, segundo esse mesmo versículo, por que devemos invocar o nome do Senhor?
para fazer a vontade do Pai. Qual é o verdadeiro invocar o nome do Senhor? É aquele que me leva a fazer a vontade do Pai. Fala para o irmão do teu lado. Quando nós invocarmos, deve ser para fazer a vontade do meu Pai. Amém? Por que invocamos o nome do Senhor? Para fazer a vontade do Pai. Para ser guiado pelo Espírito. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Opa! Clamar para ser guiado pelo Espírito. É o derradeiro passo. Vamos agora revisar? Qual o primeiro passo? Aceitar a ajuda dos tutores e curadores. Segundo passo, vencer os rudimentos do mundo. Terceiro, valorizar a redenção. Quarto, perceber a finalidade da redenção. E o quinto, clamar para ser guiado pelo Espírito. Resultado, nós atingimos a meta. Amém? Para finalizar, eu queria terminar falando disso aqui. Quem já leu aqui esses livros aqui? A Vida Eterna Hoje. Quem já leu, levanta a mão. Muito bom. Boa Nova de Grande Alegria. A Esperança para Mim. O Evangelho ao alcance de todos. A Luz da Vida. Importa nascer de novo. Minha meta, governar com Cristo. Nossa visão e comissão. Um manancial de águas vivas. Os 2 aspectos da salvação. Uau! Os 7 dias da criação. Uma vida com propósito e qualidade interior. Agora, só os participantes do primeiro período. Não é monitor, nem monitora, nem ajudante. Quem sabia que no Jave agora tem uma seção chamada Jave Team? Muito bom. Esse Jave Team contém palavras para a sua faixa etária. A linguagem é formal ou informal? Hã? Informal. Por que informal? Hã? Para falar a minha língua, meu irmão. E os hinos? Quem tem inário aqui, levanta a mão. Muito bom. O inário preto, que levanta a mão. O suplemento. Muito bom. Agora, dessa coletânea, tanto dos hinos. Quantos hinos você sabe cantar? Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive na África do Sul. Eu fiquei hospedado na casa de um irmão que começou a reunir conosco. Começou a caminhar conosco. E pasmem, todo dia de manhã, no dia que eu estava lá na casa dele, na África do Sul, era o 114º dia do ano. Ele fazia a devoção dele, orava ali um versículo, ia para o inário, procurava o hino 114. E ele não sabia cantar o hino, ele apenas desfrutava da letra. Com a minha chegada, eu ensinei ele a cantar os hinos. Quando chegava no 115º dia do ano, ele ia ler qual hino? 115. Isso aí passou a fazer parte da devoção dele. Todos os dias, ele lê um hino do inário e desfruta. É uma ideia maravilhosa ou não? Então está aí a dica. Bom, o que eu quero dizer com esses livros aqui
é que muitas das vezes a gente sai da conferência e pensa assim: agora eu vou detonar com todo mundo e tal, eu vou fazer e vou acontecer. Mas não mantém uma dieta saudável. E o resultado é fracasso. Jovens, sois fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes. A palavra precisa permanecer em nós. E como a palavra permanece em nós, nós precisamos ler a palavra. E também compreender o que a palavra diz por meio dos livros. Esses livros aqui, para essa sessão, são 17 livros. A gente selecionou 12. Desses 12, mais tarde, os irmãos, os nossos tutores e os curadores vão nos dar orientação de uma tarefa para manter a nossa dieta saudável, para mantermos nosso ritmo de leitura e alimentação. Amém? Eu apenas listei aqui para mostrar que nós precisamos ler os livros espirituais para nos tornarmos pessoas úteis ao ministério, úteis à obra, úteis à igreja, úteis à nossa sociedade. Amém? Então, esse assunto será melhor detalhado em reuniões posteriores. Amém, amados? Então, por enquanto, guardem esse encargo aqui. Os 5 passos para nós alcançarmos a maturidade. Vamos ficar de pé e orar de 2 em 2. Jesus é o Senhor.